Olá, está com o Saúde em Jogo na Bola TV, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre retinopatia diabética. Sabe o que é? Os manuais de saúde definem retinopatia diabética como uma complicação ocular da diabetes. Ora bem. Na altura em que me foi diagnosticada a diabetes, tinha 12 anos e consegui mais ou menos, como tinha objetivos a cumprir, que era manter a glicemia controlada, com alimentação, com exercício balanceado, tenho conseguido controlar a minha doença. Há cerca de 5 anos atrás apareceu uma pequena lesão no globo esquerdo, se não tenho erro, fruto de uma retinopatia, mas porque na altura estava com a diabetes muito descontrolada. Tinha muitos picos, altos e baixos, e que provavelmente me criou esta lesão. Desde então tem estado controlado e essa situação não evoluiu mais. Ou seja, o meu conselho a quem padeça de diabetes é manter sempre a glicemia vigiada, seja com as medições, as picadinhas no dedo, não custa nada, 1 ou 2 vezes por dia. E, acima de tudo, também vigilância. Ir ao médico pelo menos 1 vez por ano para ver como é que estão a evoluir esta doença. A diabetes é uma doença normalíssima, bastante previsível, se levamos uma vida regrada, uma alimentação balanceada, comemos nas proporções certas, com exercício físico, nem que seja meia hora por dia, é o suficiente para melhorarem a vossa condição para a doença. Acreditem que é possível levar uma vida normalíssima como outra qualquer pessoa, mas desde que sejam regradas não vão ter nenhum tipo de problema. Está com Saúde em Jogo na Bola TV. O tema de hoje é retinopatia diabética e tenho como convidados João Filipe Raposo, diretor clínico da APDP, e Vítor Maduro, oftalmologista. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite de estarem hoje aqui comigo. Professor João Raposo, a primeira questão, até para enquadrarmos o tema, o que é de facto a diabetes? É a grande questão que se coloca, não é? Como é que isto aparece, como é que esta doença aparece, etc. E é importante esclarecer porque continuam a existir ainda muitas dúvidas quando falamos de diabetes. Não é? Porque, na verdade, estamos a falar mais do que uma doença. Apesar de ter um nome comum, temos Até pelo menos diabetes, vários tipos claro. de diabetes. Não é? Claro. E, portanto, globalmente, a maior parte das pessoas divide-se entre 2 tipos, aquilo que chamamos a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Rapidamente, a diabetes tipo 1 é aquela que aparece em crianças e jovens, tipicamente, e que precisam de insulina para sobreviver. Podemos considerá-la uma doença genética Faz ou nem por parte isso? daquele conjunto que nós chamamos de doenças autoimunes, ou seja, aquelas, Claro. por razões que ainda não são bem conhecidas, a pessoa faz anticorpos contra si mesmo, que destroem, neste caso, as células que produzem insulina. Claro. Como a insulina é uma hormona fundamental e essencial para viver, para utilizar a energia dos alimentos, se não dermos insulina, estas pessoas morreriam, que era o que Claro. acontecia antes de existir a insulina, Claro. mas hoje em dia consegue-se e defendemos que as pessoas devem ter a sua vida normal, com um padrão de vida normal, fazendo o tratamento e sendo acompanhados em centros que sabem acompanhar estas pessoas. Claro. Portanto, e a outra? A outra, a diabetes tipo 2, na verdade é aquela que a maior parte das pessoas que têm diabetes é essa que tem. São Quase 95%, são 1 milhão de pessoas em mais de 1 Portugal. milhão, aliás. Nesta altura já mais de 1 milhão, mas do qual temos um problema. É como ela não dá tantos sintomas como a diabetes tipo 1, mais de 400 mil pessoas provavelmente têm doença e não está diagnosticada. E o problema que temos aqui é que estão a evoluir para as complicações de modo silencioso. Mais tarde vão ter complicações terríveis. E mais tarde têm um alto risco de vir a ter as complicações que nós associamos à diabetes, como é esta da retinopatia e que já vamos outras falar. coisas. Diga-me uma coisa, para quem estiver lá em casa e estiver a pensar, caramba, se calhar eu também posso ter diabetes, como é que se faz? A única maneira e a melhor maneira é fazendo as análises no sangue, sendo que a análise mais banal é determinar o nível do açúcar no sangue em jejum, a glicémia de jejum. Se há uma elevada suspeita, podem-se fazer outro tipo de testes, como aquela prova do açúcar que as senhoras grávidas fazem durante a gravidez, que também podem ser feitas noutras pessoas para situações determinadas pela equipa de saúde. Como hoje em dia também há uma outra análise que dá, que é a hemoglobina A1C, dá um valor médio de como é que a pessoa andou em relação aos valores do açúcar nos últimos 3 meses. Nos últimos 3 meses. E isso pode também já hoje em dia servir para diagnóstico. Ok. Diga-me uma coisa, muitas das pessoas que têm diabetes tipo 2, a culpa é delas. Posso dizer isto?
É uma expressão que eu não gosto de nada. E, é muito cultural, as pessoas sentem muito isso, ou dizem muito isso. Nós temos uma cultura da culpa e faz muito parte de nós, não é? Mas também tem alguma piada, porque também nos serve para desculpabilizar quando também usamos. É verdade. Isto foi culpa minha, foi culpa de várias coisas e, portanto, e não usamos muito isso para mudar, sim, nem para aderir ao comportamento. Quando não é? eu digo isso é no sentido de aquilo que nós fazemos, o estilo de vida que nós Agora, temos. É o resultado Pois, não é? É o resultado, só que não é, na verdade, o resultado individual. De alguma maneira, a sociedade onde nós vivemos também condiciona o comportamento dos indivíduos, não é? Muito. Portanto, se nós começamos por ter espaços urbanos onde a prática da atividade física não é facilitada, se o tipo de refeições que nós temos não é das escolhas mais saudáveis, claro. se os programas das escolas têm lá isto, mas está de uma maneira mais ou menos chata nas crianças. Eles estão a tentar mudar. Estamos a conseguir. E começam a haver indicadores de que as coisas vão mudando. Agora, também temos que ter noção, e todos nós temos que ter noção, que mesmo que fizéssemos agora um programa fantástico de prevenção da diabetes, os resultados vêm-se daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O que não quer dizer que não precisamos deste investimento agora, e cada vez mais, não é? E se calhar precisamos porque aquilo que dizem os índices internacionais é que vai continuar a aumentar em todo o mundo, não é? Portanto, temos mais de 2 milhões de pessoas em Portugal que já estão naquela fase da pré-diabetes ou do risco muito elevado de vir a ter diabetes. E, portanto, esta é uma população-alvo de medidas de prevenção que temos que olhar para elas e fazer alguma coisa. Dr. Vítor, vamos agora entrar no tema que aqui temos. Já vimos que o panorama não é bom. Não é bom. Portanto, 1 milhão de portugueses, mais de 1 milhão de portugueses com diabetes. Quantos vão ter? Não sei se estas contas estão feitas ou não, ou se esta é uma pergunta difícil. Quantos vão ter retinopatia diabética? E já vamos lá a ver o que é. Há percentagens, há indicadores que nos dizem que muitas delas vão ter ou não? O que mais condiciona o aparecimento da retinopatia diabética é os anos de doença. Ok. O que nós sabemos é que quanto mais controlada a doença estiver, mais tardiamente irá aparecer a retinopatia diabética. Ou seja, doentes bem controlados, bem monitorizados, a complicação irá surgir o mais tarde possível. O que se sabe hoje é que a prevalência da retinopatia diabética anda à volta dos 20%, e o que mais nos preocupa é que muitas vezes, quando o diagnóstico da diabetes tipo 2, os doentes já apresentam algum grau de retinopatia. Quer dizer que a doença já existe e não tinha sido diagnosticada. Okay. E isso é o que nos preocupa mais. Portanto, há sintomas, vamos começar até pelo início. O que é de facto é uma consequência da diabetes, já vimos, não é? Que pode ter problemas graves, é isso? Sim. As complicações da retinopatia diabética são graves. Podem levar à cegueira. Aliás, podem levar. A retinopatia diabética é a causa principal de cegueira no mundo industrializado da população ativa. Daí ver o grau de importância que esta manifestação desta doença tem. E há dados também de quantas pessoas com retinopatia diabética... Nós gostamos muito de dados. Eles não existem, mas nós continuamos a existir, que é importante tê-los. Há dados de quantas pessoas com retinopatia diabética, em geral, qual é a percentagem que cega? A maculopatia, que é a causa principal dentro da retinopatia diabética, que causa a diminuição da visão, é cerca de 10%. 10%. Ainda é muita gente. É. E em Portugal isso também é o mesmo número. Acompanha as estatísticas. Não anda muito diferente. Não anda muito diferente. É dos números mais difíceis de ter em Portugal, é saber o número de pessoas que está cega por causa da retinopatia, porque o registro de cegueira não existe, é muito complicado de definir. E quando vocês dizem isso é porque é difícil, porque a PDP tem dados muito corretos e tentam e nós os valores que vamos tendo é, no fundo, o programa de rastreio que a PDP tem, em que são feitas as retinografias de rastreio em doentes com diabetes, e conseguimos ter uma panorâmica dos doentes que têm e dos que não têm. Já conseguimos aferir um pouco mais a dimensão do problema. Então, Dr. Vítor, vamos ver. Uma pessoa tem diabetes, começa a ter os primeiros sinais, os primeiros sintomas. O que é que se faz? O mais importante, quando o diagnóstico da diabetes, é fazer ou um programa de rastreio da retinopatia ou consultar o seu oftalmologista, de modo a fazer a vigilância da saúde oftalmológica, não só na determinação das acuidades visuais, como também na vigilância das estruturas oftalmológicas, nomeadamente do cristalino, onde poderá desenvolver uma catarata, e da retina, para ver a presença ou ausência da retinopatia diabética. Ou seja, a consulta do oftalmologista é essencial. E os médicos que tratam a diabetes, de um modo geral, estão conscientes disso também? Totalmente conscientes. Aliás, lá na APDP, há pouco tempo demos um curso de formação e tudo, na Escola da Diabetes, para Medicina Geral e Familiar e outros profissionais de saúde. Era isso que eu ia perguntar. E isto é debatido também e é ensinado e é muito discutido entre nós, e a mensagem tenta ser passada. Porque há muitos doentes
pacientes que passam e que têm a sua base de consulta no centro de saúde, não é, doutor? Portanto, na nossa divisão de tratamento da diabetes, a diabetes tipo 1 normalmente é tratada em consultas hospitalares ou na APDP, enquanto a diabetes tipo 2, por definição, é tratada desde as fases iniciais no centro de saúde e é aí que deve manter-se e com acompanhamento pela equipa de médico e enfermeiro de família. Claro, é por aí. Já vamos continuar a nossa conversa, vamos agora fazer uma pausa para irmos até junto do Miguel Godinho, que, como todos sabem, é nutricionista responsável da Fundação Professor Fernando Pádua e que está connosco todas as semanas na rúbrica Somos o que Comemos. Olá, Miguel. Olá! Quantos de nós já ouviram falar sobre alimentos, como por exemplo os iogurtes, que prometem melhorar a nossa função intestinal? Pois bem, esta verdade assenta numa premissa. No nosso intestino vivem colónias de bactérias que são benéficas para a nossa saúde. O que estes alimentos fazem é aumentar as populações de bactérias que existem no nosso organismo e podem fazê-lo de duas maneiras: aumentando o número de bactérias ou introduzindo bactérias novas. Desta forma, existem dois tipos de alimentos, pré-bióticos e probióticos. Os alimentos chamados pré-bióticos são alimentos que contêm algum teor em fibras que vai alimentar as bactérias já existentes no nosso organismo. Estas bactérias, desta forma, podem proliferar e aumentar o nosso sistema imunitário e a nossa capacidade digestiva. Por outro lado, os probióticos vão fornecer novas bactérias ao nosso intestino, tais como lactobacilos. Ao fornecer estas bactérias ao nosso intestino, estas vão proliferar, fazer novas colónias e vão aumentar bastante a nossa capacidade imunológica. Em suma, os pré-bióticos vão aumentar as bactérias existentes e os probióticos vão fornecer novas bactérias. Contudo, as duas têm o mesmo fim: aumentar a nossa capacidade e a nossa função intestinal. Ainda a respeito dos probióticos, é importante referir que estes devem ser conservados conforme a indicação do produtor, pois os micro-organismos neles contidos são bastante sensíveis e devem ser preservados para que o efeito benéfico para a nossa saúde se mantenha. Os efeitos benéficos referidos anteriormente estão cientificamente comprovados. Desta forma, se quiserem aumentar a vossa capacidade intestinal, optem por este tipo de produtos, pré-bióticos ou probióticos. Até para a semana. Sabe o que é retinopatia diabética? Não faço ideia. Deve ter a ver com os diabetes. Deve ter a ver com diabetes e qualquer coisa nos olhos. Mas preocupa-se com a sua visão? Sim. Sim, estou a preocupar muito com a minha visão. Ainda por cima sou miúpa e presbita. Vejo de longe e de perto. Não tanto como devia. Tenho consultas frequentes, não só de oftalmologia, mas agora também dos diabetes. Mas dentro dos possíveis, costumo ter os meus cuidados. Saúde em Jogo está consigo todas as semanas na Bola TV. A diabetes é um drama que atinge mais de 1 milhão de portugueses e a retinopatia diabética é uma consequência desta patologia que acaba por atingir grande parte, cerca de 20%, como vimos, dos portugueses. Hoje estamos centrados neste problema com os nossos convidados, João Raposo e Vítor Maduro. Doutor Vítor, vou começar agora por si e vamos centrar-nos aqui no problema que nos traz mesmo diretamente, que é a retinopatia diabética. Falou-nos em cataratas, juntos com o aparecimento desta manifestação, digamos assim. O que é que acontece? As cataratas são iguais às outras pessoas, às cataratas normais nas outras pessoas ou não? Ou são diferentes? A catarata no doente diabético é de aparecimento mais precoce e a sua abordagem, a sua terapêutica é um bocadinho mais personalizada, uma vez que o seu tratamento pode gerar outras complicações no desenvolvimento da retinopatia diabética. Portanto, é muito grave, não é? A retinopatia diabética quando eu estou a ouvir falar, estou a chegar à conclusão que é, de facto, uma consequência grave. A retinopatia diabética, se não tratada, vai evoluir para complicações oftalmológicas ainda mais graves, como um descolamento de retina, como um glaucoma neovascular, que são situações de difícil controle e que podem levar à cegueira, que é sempre o que nós não queremos. E o mais importante é, se nós controlarmos os fatores de risco e conseguimos classificar bem os doentes a nível da sua retinopatia diabética, podemos tratá-los e impedir a sua progressão. E diga-me uma coisa, só se consegue fazer esse trabalho no início da retinopatia diabética ou mais? Quanto mais cedo, melhor? Ou... Quanto mais precocemente os doentes forem triados e classificados, mais facilmente os conseguimos controlar. Mas todos os estadios têm opções terapêuticas de modo a optimizar ao máximo a visão que lhe podemos dar. Doutor, professor João Raposo, nós sabemos que o exercício físico e a diabetes, ao contrário de muitos mitos que andaram durante muitos anos associados, é benéfico. Fazer exercício físico ajuda também no controle da diabetes e da própria saúde. Não é? Aquilo que nós falamos normalmente aqui é sempre do equilíbrio entre a medicação, a alimentação e a atividade física. Neste caso,
Neste caso, dos doentes, e também o Dr. Vítor depois nos pode dar uma ajuda, dos doentes com retinopatia diabética, estamos aqui no centro de uma complicação diferente, digamos assim, também podem fazer desporto e atividade física ou nem por isso? O Conselho Geral é que todas as pessoas com diabetes podem e devem fazer atividade física. Okay. Mas o Conselho Geral também é que a atividade física deve ser adequada às capacidades da pessoa e isso significa que está bem avaliada do ponto de vista não só da sua capacidade física, mas também da existência de complicações, para que se possa recomendar qual é o programa de atividade física específica. Quando vocês me dizem isso, eu fico sempre com medo, porque penso que me estão a dizer sim, não, mas talvez. Não, é verdade. Um doente com uma retinopatia simples poderá fazer o seu programa de atividade física de acordo com a visão que tem e com a sua capacidade física que consegue fazer. Um doente com uma retinopatia mais grave, que pode ter alguma hemorragia, algum sangramento, deverá modular um pouco mais a atividade física. Eu não recomendo aos meus doentes que têm problemas oftalmológicos graves desportos de contacto, por exemplo. Não é? Mas uma caminhada é uma caminhada. Uma caminhada está bem, mas, por exemplo, as pessoas têm a mania agora, entre aspas, e é uma mania positiva de ir para o ginásio, de fazerem coisas que exigem, de facto, quase atingir os limites da força, da resistência, etc. Isso, se calhar, nesta área não é aconselhável, não é? Portanto, tem de se ter alguns cuidados. Tem de se ter alguns cuidados. Aqui o que falta muitas vezes é que os profissionais de saúde também não estamos muito treinados, nunca fomos muito treinados na prescrição da atividade física. É verdade. É uma coisa fantástica. E vocês têm de fazer aqui uma ligação até com os próprios PTs, que cada vez estão mais formados e tudo isso para que podem trabalhar junto com unidades de saúde até para fazer este tipo de prescrição. Eu tenho alguns doentes fundamental. Que o personal trainer até me pergunta que tipo de exercício é que pode fazer ou até onde é que pode ir a carga que pode fazer de exercício. Ora bem, pois isso é muito importante. Vamos agora saber dos tratamentos, porque já me disseram quanto mais cedo se começar, melhor. Que tratamentos é que há para estas patologias? Eu, quando digo isso aos doentes, para esta não é uma patologia. Na retinopatia, digo sempre que o principal tratamento é controlar a sua diabetes. Okay. Primeira regra, controlar não só os fatores de risco da diabetes, como ir ao seu médico e discutir com ele as dificuldades que vai ter no dia-a-dia, no aferir e no controlar da sua diabetes. E isto previne o agravamento da situação. Também tem influência, não é? Tem muita influência. Depois, quando a doença se instala, hoje em dia existem algumas formas terapêuticas que nós associamos, nomeadamente o laser, as injeções intravítreas de alguns fármacos e a cirurgia. Nós tentamos, numa retinopatia não proliferativa mínima, é uma vigilância, a moderada é uma vigilância. Quando começa a termos edema macular, aí temos que começar a classificá-lo e aí as terapêuticas começam a ser combinadas de laser com injeção, só injeção, mas isso é caso a caso. E medicamentos também há tratamentos à base de medicamentos ou nem por isso? Hoje, em 2011, saiu uns estudos que mostram da associação de um fármaco, o fenofibrato, que está associado a uma redução da retinopatia diabética. É verdade, os estudos mostram isso, mas o mais importante de tudo é o conjunto, a abordagem total. Um medicamento por si próprio não vai tratar uma doença tão multifactorial e que interfere tanto na vida e que está tão dependente da vida social, como é a alimentação, como é o exercício físico. Não podemos pensar que o aparecimento de um fármaco é o suficiente para tratar uma doença que tem 5 graus de classificação múltipla, não é? Conseguimos tratar a retinopatia diabética e mesmo com o laser, a cirurgia e tudo ainda no SNS? Professor João Raposo, ou já está a ser difícil? Temos que ter noção que esta área ligada ao tratamento ocular tem sido das mais difíceis dentro do SNS. Não é? Classicamente foi e continua a ser. E porque também sempre houve dificuldade em Portugal, ou íamos com algum atraso em relação a outros países, na instalação de programas de rastreio da retinopatia. Por exemplo, o que é um programa de rastreio, na verdade? Um programa de rastreio é, como já aqui foi dito pelo Dr. Vítor, tentar, nas comunidades, perto do centro de saúde, instalar lá um aparelho que é um retinógrafo, faz uma fotografia do fundo do olho, por um técnico credenciado para esse efeito. Claro. Essa imagem é lida por um oftalmologista que faz a classificação e faz o aconselhamento da situação. Isto está demonstrado que pode tirar cerca de 80% da referenciação para uma consulta de oftalmologia. Ficando a consulta de oftalmologia, então, dedicada ao tratamento das situações, ali, portanto, é uma otimização de recursos. Ora bem. Acontece que em Portugal a região centro teve, desde há mais de 10 anos nesta altura, um programa de rastreio da retinopatia, bem instalado, que tem sofrido algumas flutuações de acordo com os investimentos que são feitos maiores ou menores nessa área, mas foi uma experiência pioneira, de sucesso demonstrado.
Depois a região norte e a região de Lisboa e Val do Tejo têm tido aqui também um comportamento mais ou menos irregular, mas que tem vindo a crescer agora de uma forma sustentada. A PDP é responsável por um programa de rastreio em colaboração com a ARS Lisboa e Val do Tejo, numa região significativa de Lisboa. O Algarve também, a pouco e pouco, consegue também fazer, e o Alentejo também, está nesta altura numa fase inicial novamente, mas... Porque, na verdade, está mais que demonstrado que é para otimizar recursos, é por aí que temos que ir. E não é levar as pessoas aos hospitais para ver só porque têm diabetes. Pode-se discutir se uma avaliação inicial, como foi dito aqui, quando se tem diabetes tipo 2, porque já pode ter diabetes há muito tempo, se calhar beneficia de fazer uma avaliação global de toda a situação ocular. Mas depois pode estar perfeitamente a ser acompanhado num programa de rastreio, desde que isto tenha os critérios de qualidade que são desenhados e que são aplicados também entre nós. Eu noto na nossa prática clínica lá na PDP, desde que temos o programa do rastreio instalado, que o número de doentes que nós vigiamos e tratamos sem retinopatia tem vindo progressivamente a decair. E o objetivo é mesmo esse. O que é bom. O que é bom sinal. O que é bom. E é fruto daquilo que se tem feito. Portanto, esperemos que se continue nesse caminho. Sim, temos que continuar a apostar aqui. Já voltamos. Andar, nadar, correr, enfim, tudo vale para ganhar mais energia e bem-estar. Ficar sentado, como já vimos, até com diabetes não é uma opção e por isso siga os conselhos do PT Hugo Muniz no Espaço Vida Ativa. Olá, Hugo. Olá Marina, mais uma crónica de Vida Ativa. Hoje vamos falar sobre estrutura muscular. Qual a sua função e qual a sua importância? Todos nós sabemos que temos músculos, mas cada um tem a sua particularidade. No entanto, a função que eles têm principal é de mobilizar, ou seja, são responsáveis por aproximar duas peças ósseas uma da outra, o que faz com que realmente nós consigamos movimentar, mexer, produzir força e a partir daí criar a nossa rotina do dia a dia. Todos nós temos esta capacidade de selecionar os melhores exercícios para que a partir desses mesmos exercícios consigamos manter a principal função muscular, que é a questão da mobilidade, saúde articular, de proteção e, sim, numa questão mais estética, manter o tal corpo tonificado. A importância que o treino de força tem vindo a ganhar nestes últimos anos tem não só mantido a questão estética como principal força que move as pessoas para realmente praticarem exercício físico, mas também cada vez mais a questão de proteção, de saúde e bem-estar, de sentirem cada vez melhor e muito mais confortáveis no seu dia-a-dia. Por isso, qualquer prescrição de treino de força deve ter sempre em conta estas questões de ativação muscular, perceber que músculos realmente funcionam, que músculos realmente estão a fazer a sua função de vida, estão a proteger a articulação e, a partir daí, selecionar os exercícios certos para que realmente cada treino seja individualizado. Esta semana é tudo, juntos somos mais fortes, até para a semana. Cuidados especiais é que costuma ter? Portanto, em relação à oftalmologia, tenho que ir pelo menos 6 em 6 meses ao médico. Em relação aos diabetes, por acaso hoje fui fazer as análises por causa de estar grávida e está tudo bem. Vou regularmente ao médico de oftalmologista e regularmente vejo se os meus óculos estão bons ou não estão. Pronto, uso óculos para ver a televisão, para estar no computador, para ler, mas mais nada. Não costuma realizar exames oftalmológicos? Na altura que comprei os óculos, sim, mas depois não fiz mais nenhum rastreio. E chegámos ao final do Saúde em Jogo de hoje. Agradeço aos nossos convidados e a si que nos acompanhou. Deixo ainda com os conselhos dos médicos presentes. Ora veja, existem em Portugal mais de 400 mil pessoas com diabetes e que não sabem o seu diagnóstico. Conheça o seu risco de vir a ter diabetes. Consulte a sua equipa de saúde. Uma diabetes bem controlada é fundamental na prevenção das complicações. Anualmente faça o rastreio da retinopatia ou consulte o seu oftalmologista. Eu volto para a semana, já sabe, porque é a sua saúde que está em jogo.